como a gente já falou alguns domingos atrás, a estudar o livro de Tiago, né? Que também é curtinho, né, pastor? Bem parecido com Colossenses, né? Tem lá os poucos capítulos, né? São cinco, né? Um capítulo a mais. Então, quem está lendo o livro de Tiago vai estar craque na lição aí. Mas vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer por termos a oportunidade, Senhor, em nosso país de estudar a Tua Palavra e falar dela livremente, ó Deus. Isso é um privilégio que temos, ó Pai. Também queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um que está aqui, que está em casa, Senhor. O Senhor sabe os motivos, o Senhor esteja abençoando esse lar, ó Deus. Não permita, Senhor, que nada tire a sua atenção nesse momento, Senhor, para a leitura e aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Esteja comigo, com o pastor Itamar, que vamos trazer um pouco mais da Tua Palavra, que o Senhor nos use e que possamos colocar aqui, Senhor, o Teu desejo, Pai. Nós lhe agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje a gente vai ler, como eu já mencionei, né, Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Eu vou ler na versão NVI, que é um pouco mais, achei uma versão um pouco mais interessante, né, pastor? Um pouco mais, bem mais interessante, né? Eu gosto muito eu uso mais a RA, né? A revista atualizada. Também muito. Mas a NVI, para esse tema, é um pouco mais clara, né? Vamos dizer assim, né, pastor? Um pouco mais, algumas palavras são mais atuais. É interessante, né? Nas duas, né? O senhor está com qual versão aí, pastor? NVI? Então tá. Eu estou com as duas aqui, a RA e a NVI, né? Na RA, aquele título, né? Vamos dizer assim, está escrito: não se deve fazer acepção de pessoas. Na NVI, na do pastor e aqui no meu celular está escrito: proibida, né, pastor? A acepção de pessoas. Na live eu passei o tema, né, pro pessoal da mídia lá. Eu passei o tema da nossa lição é o tratamento cristão aos pobres, ou seja, a acepção. Mas vamos lá ao texto para a gente entender um pouquinho. Tiago 2, de 1 a 13, e fala assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que o oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais?
Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque seja exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tem alguns versículos aqui, pastor, que chama atenção. O verso 8 e o 10. Mas a gente não vai falar disso agora não, viu, pastor? Eu sei que o senhor gosta de... mas eu vou segurar um pouquinho esses dois versículos aqui que chamam muita atenção nossa. Se a gente parar para ler pontualmente ali o verso 8, o verso 10, ele é muito interessante. Mas a pergunta, pastor, que eu faço, né, como na época, né, lá Tiago, né, ele coloca que estava tendo essa discriminação, né, lá na igreja, dentro, né, da igreja, eles estavam fazendo essa discriminação, né. E hoje, né, a gente vê também essa mesma situação. Não só hoje, como toda daquela vinha, né, desde aquela época, ou até um pouquinho antes, né, de Tiago, também existia um pouco dessa discriminação, né. E aí eu fiquei pensando essa semana, né, algum tempo atrás, né, a igreja do Itajaí, né, passou por uma, eu vou dizer, uma experiência, né, interessante, né, pastor? Ajudar uma pessoa, uma família, né? E em menos de 24 horas, né, pastor? Menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, a igreja, eu vou colocar aqui, montou, né? O mínimo necessário, né? O mínimo necessário para se ter em uma casa, para que essa família pudesse entrar na casa, né? E pudesse viver uma vida minimamente, né, digna ali de Deu para entender, Marcelo. eu estou procurando aqui a palavra e hoje está para se manter, O mínimo que se precisa numa casa, o que precisa de uma casa, família, né? E isso, será que nós, aí não só Itajaí, nós como pessoas, só fazemos isso quando nós somos instigados, nós somos procurados? No dia a dia, né? Como é que a gente coloca isso no dia a dia, né? E aí a gente volta, né? O texto traz algumas frases interessantes, né? Se a gente parar para pensar, como é que a gente tem, aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Na mídia, os mais antigos, né, pastor?
pastor Gerson, Josias, Vilma, vai lembrar. Vocês lembram do personagem Justo Veríssimo? Lembram? O pessoal vai lembrar mais daquele Caco Antibes também, né? O Caco Antibes. Eu fiquei procurando, falei, mas quem que é essa? Outros personagens que... O Caco Antibes, para os mais atuais, né? Qual era a tratativa dele com as pessoas menos favorecidas? Vocês lembram? A Vilma lembra ali. Como é que é a Vilma? Fala aí. Odeio pobre, né? E isso é do Justo Veríssimo, né? Justo Veríssimo falava mais, né? Eu quero que se exploda. Eu quero que se exploda, né? O jargão que ele usava e que dominou na época, né? Interessante do programa humorístico, Marcelo, é que ele sempre traz uma crítica social, né? Ele traz, não deixa a gente entrar no mérito, na discussão, tudo, sim, mas ele acaba trazendo uma crítica social. E quem falava aquilo era um senador. O personagem dele era um senador. E o comportamento desse senador, que teoricamente é aquele que faz lei, trabalha para o Estado, para a população, ele tem esse comportamento. Sim. Mas a questão do pobre, né, Marcelo, ela reina na humanidade desde que o ser humano caiu em pecado. Desde que o ser humano caiu em pecado, essa diferença começou a existir, né, uns terem mais, outros menos, e isso é desde que o ser humano se afastou de Deus. Sim. Isso é uma preocupação de Deus, porque Deus sabe o ser humano como é que é. E quando Ele tira o povo dele do Egito, uma das preocupações de Deus, está expressa na lei, era o quê? Cuidar da viúva, cuidar do órfão. Por quê? Hoje, nos nossos dias, nós temos esse sistema maravilhoso que é o SUS, que é suficiente para prover todas as necessidades básicas do aposentado, do pensionista. Não é maravilhoso o nosso SUS? Você imagina na época que você não tinha SUS. Então, uma das preocupações com Deus era essa. Cuida do idoso, da viúva, do órfão. E Ele dá essa ordem não só para o indivíduo, mas também como uma ordem institucional, quando Ele diz para o juiz, julgue a causa da viúva, presta atenção, faz direito. Sim. Então isso é desde que o ser humano se afasta de Deus, essa diferença começa a existir, começa a dominar, e nesse domínio, Deus precisa intervir para fazer a correção. Ele precisa intervir. Sim. E Ele vem com seus valores dele lá no Velho Testamento, quando Ele organiza, está organizando o seu povo. Isso continua, e vai continuar até quando? Até quando Jesus voltar. Porque o ser humano, ele é pecador. Se a gente for ler as grandes fortunas que existem hoje no mundo, dizem os estudiosos, os especialistas, que essas grandes fortunas eram para acabar com a pobreza no mundo. E vai acabar? Não vai. Não vai acabar. Porque quem tem, quer ter mais, e ele faz absolutamente de tudo para ter mais. Por que isso acontece? Porque o ser humano é pecador, e nós vamos conviver com isso, com essa realidade. Agora, o que Deus pede, que a igreja dele seja diferente, que o povo dele seja diferente, tenha um comportamento diferente do mundo. O mundo vai agir dessa maneira, e nós, como é que nós vamos agir? Quais são os princípios, né, que vão... A sociedade, né, pastor, de uma forma geral, né, onde a gente vive e convive, né, acaba colocando essa forma de tratar, né, essa tratativa, né, de quanto mais você tem fisicamente, né, ou a aparência, né, coloca... É interessante. Há muito tempo atrás, eu passei por isso, né? Tive um problema e eu precisei ir até a instituição bancária resolver. E foi normal. Bermuda, camiseta, e cheguei lá, conversei com a pessoa, ela falou, não tem jeito, não dá, não tem, então tá bom. Eu falei, não tem como? Não tem.
Falei, tá bom. Aí, no dia seguinte, eu falei, não é possível que... Aí eu fui lá, fui trabalhar, e naquela época eu trabalhava de gravata. Eu falei, não, vou voltar no banco. Voltei. E voltei com um colega de trabalho. Eu falei, vamos na hora do almoço? Ele falou, não, vou lá com você. Eu trabalhava ali na Conceição, e era na Glicério com Campos Sales. Bem do lado ali. Fui lá, de gravata, e o meu colega de trabalho junto. Aí quando a pessoa viu, a gente estava em 2, já chama a atenção. Ela viu que eu estava... Eu falei, olha, ontem eu tive aqui... Ah, lembro que você esteve aqui. Eu falei, pois é. Você me falou que não tinha... Realmente não tem? Ah, espera aí que eu vou chamar o gerente. Percebe que, infelizmente, qual é a diferença de eu estar de bermuda, camisa normal, uma camisa, nem lembro se era camiseta, se era uma camisa polo, e no dia seguinte, só porque eu estava de manga comprida, gravata, quer dizer, o meu poder de negociação mudou por causa de um pedaço de pano. Marcelo, até inteligência artificial é desse jeito. Eu tenho uma conta desses bancos eletrônicos, e teve um tempo atrás aí que eu tinha um dinheiro lá, juntou 13º, ficou lá. Aí eu recebi o recado assim do banco: você tem empréstimo pré-aprovado de R$8.000. Aí eu até entrei nele para simular, né? Você paga 16, paga 20, eu falei, não. Aí quando a minha conta já não estava tanto assim, eu fui olhar o empréstimo pré-aprovado que eu tinha, já não era mais os R$8.000. Pode ver, quem tem esses bancos digitais que são Sim. mais ágeis, está tudo ali no celular, era assim. Então assim, se você tem dinheiro, né, ele fala, não, eu vou te emprestar mais. Se você não tem, presta menos. Se você aparece de chinelo, bermuda e camiseta, Marcelo, esse daí não tem como pagar a roupa do coitado. Exato. Né? Aí você vai no dia seguinte com uma roupa diferente. Então assim, essa é a sociedade. Exato. A sociedade age assim. Ela faz esse tipo de avaliação. Porque o que vale para essa sociedade dominada por Satanás, Sim. são esses valores. Quem é mais importante? Quem tem mais. Então assim, se você aparece com o carro do ano, você é tratado de um jeito. Se você vai com o carro mais velhinho, você é tratado do outro jeito. Eu tenho uma Santa Fé preta, embora ela pareça do ano, ela é de 2010, mas ela tem uma aparência. E eu tenho uma Zafira também, que é um carro já mais... Então, quando eu vou com a Zafira em alguns lugares, a turma o segurança dá aquela olhada para a Zafira assim, e fala, eita. Aí quando você vai com a Santa Fé, é diferente. É diferente. Esse é o valor do mundo, o mundo age desse jeito. Aqui, não, a hora que você levantou a mão, a Lucy já estava vindo aí, pronto. Bom dia, irmãos. Bom dia. É muito interessante o que nós estamos aprendendo aqui sobre a acepção de pessoas no meio nosso, que é o meio dos que cremos em Deus, em Jesus, e queremos praticar o que Ele nos ensina. Estamos falando de uma coisa social, que é o poder, o dinheiro, quem se veste bem. Quem tem dinheiro alcança um status muito, muito especial. Ele tem garantia de educação, ele tem garantia da saúde, ele tem garantia de ser bem-vindo em todos os lugares. Eu, atualmente, faz algum tempo, estou participando aqui na nossa região com mulheres que pertencem ao CRAS, que é o... Como se fala CRAS, Vilma?
centro de referência assistencial da prefeitura e em outro grupo também de mulheres que fazemos artesanato. E ali eu estou entendendo a sociedade brasileira em Campinas, na região do Campo Grande, porque aqui eu tenho conhecido minhas amigas que temos grupos de convivência, que falamos nossas dificuldades de vida. Nossa região é da periferia. Aqui, geralmente, moramos gente mais simples, né? Trabalhadores. Não tem empresário que eu saiba. Pelo menos, nesses grupos, eu tenho conhecido a realidade da mulher negra. Isso tem sido, para mim, uma revelação que, mesmo não sendo brasileira, sendo chilena, com traços indígenas, eu nunca recebi muita oposição a entrar em um grupo, mesmo com meus traços e minha cor indígena, que não todos os chilenos são assim, eu sou assim. E nessa realidade da mulher negra e pobre, eu tenho sentido a falta de amor que Jesus nos trouxe como um mandamento, a acolhida da raça negra, a acolhida da gente pobre. Será que nas nossas igrejas nós estamos sendo abertos, acolhedores, receptores, atraindo essas pessoas? Margarita, esse é um assunto muito interessante e muito relevante. Sim. Muito relevante, porque assim, o pecado, ele contamina absolutamente tudo. Esse que a Margarita está colocando é um dos aspectos do pecado. É um dos aspectos do pecado que faz com que o ser humano faça o quê? Essa discriminação. Sim, acepção de pessoas. A gente tem que entender todo o contexto do que o pecado gera. E gera no outro lado daquele trabalhador que conseguiu um certo recurso, que investiu, que trabalhou, que conseguiu a sua empresa, e ele tem o recurso, também gera nele o aspecto do pecado, que é de achar que o rico é explorador, que o rico só quer fazer tudo. E um aspecto que entra disso, ficou muito claro, e eu vou dizer para vocês, o Adilson está aí? Não está. Artigo 121 do Código Penal, Adilson. Você lembra de cabeça? Eu ia pedir. Matar alguém. Olha só como o pecado, ele detona todos os aspectos da sociedade. O artigo 121 diz assim: matar alguém. Pena, tal, e tal. Eu acho maravilhoso esse artigo do Código Civil. Por que ele diz? Matar alguém. Matar quem? Não interessa se é preto, não interessa se é branco, não interessa se é japonês, não interessa se é alemão, não interessa se é homossexual, não interessa se é heterossexual, se é trans, não interessa nada disso. É um crime, o ser humano matou alguém. Só que porque a gente não cumpre a lei, a gente não coloca isso em prática, aí a gente tem que proteger mais um pouco um grupo, aí a gente tem que criar o estatuto, por exemplo, do idoso, porque tudo isso é fruto do quê? Do pecado. Aí a gente tem que criar o estatuto da criança e do adolescente, por quê? Por causa do pecado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a fazer o que o Tiago está criticando. Eu só olho para esse grupo, eu só olho para aquele. A igreja não pode fazer acepção de ninguém, absolutamente ninguém, seja qual for. Há um tempo atrás, o Brasil era dominado pelo branco, né? A gente pode dizer isso. Ainda é. A maioria. Hoje a maioria já não é mais branca no Brasil. Quem aqui que é branco puro aqui? Ninguém, eu não sei. Dona Laure, esse nome da senhora, a senhora é alemã, hein, Dona Laure? Talvez a Dona Laure seja uma das pouquíssimas famílias que não tem nenhuma mistura com o negro aqui, não é verdade? Olha para a família nossa.
Eu uma vez, no último concurso, eu fiquei em crise. A senhora falou negro, eu achei um assunto, né? Não, vai que lá, trata pastor, do vai lá, pobre, pastor. né? E que Trata fala assim, do- coloca a sua raça. Aí eu olhei para mim e falei assim, eu sou branco, descendente de europeu? Não, não sou. Mas eu sou negro? Aí eu fui ver a definição de negro e de pardo. Pardo. Eu falei, eu acho que eu sou pardo, né? Porque eu olhei para a pele, né? Aí eu vou olhar na definição para concurso. Não, para concurso eu sou branco. Então eu tive que colocar branco. E aí a gente vai entrando, o pecado ele nos leva a tantos desvios, gente. Tantos desvios que é desafiador na vida da gente. E o Tiago proíbe isso. Proíbe. É isso que o Tiago Só proíbe queria na vida da gente. acrescentar mais um pouquinho, só um pouquinho. Eu sou uma pecadora, faço parte da igreja, não sou muito fiel. Quando fico tocada por essas coisas sociais, eu fico me perguntando e entro em atrito e não venho mais, e depois eu venho. A nossa igreja tem que ser, como o Tiago está falando, aberta, mas não só de um sorriso leve, de coração, de verdade, né? Que o pastor Itamar disse, quem é branco aqui? Todos os que não somos mais escuros são brancos, né? Eu, na Covid, para tomar a vacina, me perguntaram naquele questionário e falava raça. E eu, aqui no Brasil, que eu me reconheci indígena, no Chile não. E aí eu falei indígena. Me perguntaram, qual tribo? Aí eu falei, olha, sou chilena, indígena, mas lá não tem isso de tribo, tem um grupo assim, indígena. Ah, falou, se não tem tribo vai me complicar, então vamos pôr, não sei se colocou branca ou qualquer coisa, mas é assim, não está definido a tribo. E por que fazer tanta diferença? Você vai tomar Covid sendo branco, pardo, negro, japonês. Para que isso? Bueno, terão as estatísticas que são importantes para a saúde. Gente, eu só queria comentar mais um fato da realidade de ser não um fiel, de querer seguir a Jesus. Eu sei que a igreja adventista, nós não achamos que é uma igreja evangélica, porque eles têm outros princípios. Não fale assim, dona Margarita, é assim, quando a gente vai falar de uma outra denominação, a gente tem que tomar um cuidado para a gente, por quê? Eles têm uma crença, há discordâncias bíblicas, nós achamos que nós estamos certos? Claro, que senão nós estávamos em todo na adventista, não é verdade? Então, por isso que nós não somos nem adventistas, nem nazarenos, nem batistas. Então, assim, eu gostaria que a gente tomasse esse cuidado, porque quando eu falo de religião, de repente, e principalmente agora nessa época de internet, né? Sim. Antes a gente só falava aqui no nosso meio, a gente tinha uma certa liberdade. É verdade. Hoje a gente tem que tomar esse cuidado, né? Bom, a igreja adventista em Hortolândia, ela tem um prédio muito grande das reuniões da igreja deles. E eu tive um chefe muito legal, bacana, adventista. E outro dia fiquei sabendo, e até me mostraram uma fotografia, que tem um templo grande e tem um templo menor para as pessoas de cor. De que cor? Nos nossos dias, dona Margarita? Sim, não sei. Eu perguntei para quem me informou, falei, mas eles ainda continuam com isso? Falou que sim. Eu não tenho certeza, mas em algum momento houve essa rejeição. E isso é muito grave, porque Deus e Jesus falou que todos somos iguais, com coração, espírito, mente. Todos somos humanos. Como vai separar? Bom, perdoem minha postura, mas eu quero ser aberta para a igreja. Eu me comovi muito com a realidade das minhas amigas
que a maioria ajudou a criar criancinhas com 10 anos, que foi trabalhar de empregada, que a mãe deixou em outras casas para poder alimentar a família, que foram vidas sofridas. E minhas amigas moram no São Luís, moram aqui são da região, e todas somos felizes porque todas temos uma casinha da Coab, mas é a nossa casinha, uma luta, nós somos triunfadoras. Isso aí, gente. É uma informação chocante isso que a senhora fala, né? É interessante. É bom a gente, assim, nesses nossos dias, a gente precisa ter muita certeza do que a gente diz, e aí fica o nosso desafio aqui. Por quê? Porque nos nossos dias, dona Margarita, isso é crime hoje. Entendeu? Porque se hoje, estou dizendo nos nossos dias, isso é crime. Se de repente a gente fala assim, do lado aqui vai sentar quem é de cor e do lado aqui quem é transparente. Tá todo mundo para o lado de cá, então, né? Porque hoje isso é crime no Brasil. No Brasil, pelo menos, é crime. Claro que a gente sabe que tem uma diferença entre o crime e a prática, a gente sabe disso, acontece, a gente sabe de tudo isso. Agora, o nosso grande desafio que a gente tem que ter é nos apercebermos do comportamento da sociedade, o padrão da sociedade e o padrão que Cristo espera. Que Cristo espera. Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês aqui, Marcela, a igreja, ela não é um ente flutuando no éter, assim, um ser inexistente. A igreja é você, sou eu. O que a igreja faz ou deixa de fazer é sua culpa, Olha para mim, Cecília, é sua culpa também, é minha culpa. Vocês entenderam? A igreja precisa fazer. Quem que vai fazer? Nós também é muito, sim, dona Ivone. O nós, às vezes, é vocês. Né? Eu tenho que fazer isso, dona Cida. Eu tenho que fazer. Cachorro com 2 donos morre de fome. Né? Diego? Bom dia. O meu pensamento disso é igual o pastor está falando, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Nossa como? Nós como pais. De muitas vezes não instruir seu filho desde pequeno. Agora mesmo eu vi um testemunho ali da Denise e eu achei fantástico. Por quê? Ela ficou com medo de falar para o Gael por medo de ele ficar pressionado. E eu faria o mesmo também, muitas vezes. Mas agora eu estou tentando mudar isso. Por quê? Não podemos criar nossos filhos como uma bolha. Nós temos que criar nossos filhos para o mundo. Porque os nossos filhos, dentro de casa, a gente instrui. Pai, mãe, conversa com a criança. Mas lá fora, o mundo não é assim. O mundo é totalmente diferente da convivência de dentro de casa. Né? Então, a gente tem que mostrar para os nossos filhos o amor, que a gente ama ele, sentar com ele, mostrar a Bíblia, tudo certinho. Mas também temos que orientar ele lá fora, que as coisas é difícil e vai dificultar muito no crescimento dele. Né? A criança, ela tem que aprender a conviver com esse mundo. Esse preconceito que acontece hoje de pessoas negras, de pessoas assim, né? Vem muito de dentro de casa também. Os pais não orientam seus filhos o que vai acontecer lá, né? A fé, muitos cristãos, eu incluo como isso, a gente tem fé, a gente ora, tudo, mas não adianta ter fé se não tiver perseverança e se não colocar em prática tudo isso. Só a fé não tem jeito. Se a gente não perseverar e não praticar, que nem Paulo, se ele não colocasse tudo em prática, o que ele tinha, o que ia adiantar de tudo isso? E nós devemos fazer isso como pais e mães e colocar essas coisas nos filhos. Eu também coloco o Diogo numa boa, estava criando ele desse jeito, mas eu estou mudando o meu jeito, porque eu estou vendo que na escolinha as coisas que ele está trazendo dentro de casa, sabe? E ele tem que aprender sobre isso. Então eu não posso criar ele dentro de uma bolha, eu tenho que criar ele para o mundo também.
É interessante, né, que hoje em dia o mundo, as crianças, né, têm acesso às informações muito mais rápida do que na época do pastor Itamar, né? Na minha época era, né? Na época do pastor Itamar tinha que usar o Winchester lá para, né, pastor? Você nunca vai esquecer isso. Né, não vou, né? Então, mas hoje a igreja, é importante a igreja ver como é que o mundo age. Então, é o que o Diego falou, tem que tratar, dentro de casa, nós temos que ser mais rápidos com os nossos filhos do que a sociedade, ou pelo menos tentar, que é o quê? Esse ensinar, mostrar para ele que lá fora não é igual aqui dentro de casa, que vai ter tudo na mão, que vai ter o pai, a mãe ali do lado. Lá fora não vai ser assim. E a gente tem essa tendência como pais, né, pastor, a gente proteger, né, criar ali dentro, criar uma... Só que quando a criança sai lá, ele não tem essa proteção. E aí é que fica o perigo, né? Lucica, tá. Denise. Eu queria só complementar o que o Diogo falou. Diego. Eu acho que também uma questão a criança, hoje estamos num mundo numa geração totalmente conturbada, e se a gente quer uma geração melhor, a gente precisa nos tratar e educar os nossos filhos, nos tratar no sentido de buscar mais a Jesus, para fazer o que Jesus quer, e direcionar os nossos filhos. Só que as crianças, eles são simplesmente espelhos do que somos. Não adianta eu falar para eles assim, não pode falar, não existe que nem racismo. Ele vai ser, se eu faço piadinha em casa, ele vai carregar isso. E não adianta assim, eu consigo discernir. Não, se está saindo da minha boca é porque eu penso e eu vou estruturar isso na criança. Ele cumprimenta o gerente do banco, mas não cumprimenta a faxineira. Ele cumprimenta, se eu não ensinar para ele que ele tem que falar o bom dia para o porteiro da escola, ele não vai dar valor, ele precisa aprender desde sempre. Mas é só, se eu não fizer isso, se eu não falar bom dia para a faxineira, eu não estou dando o exemplo e ele não vai seguir. Então não adianta a frase, faça o que eu faço e não faça o que eu faça o que eu falo e não faço o que eu faço, ela não é verdadeira. Ele é puro exemplo, e é assim que a gente vai criar cidadãos e pessoas que Jesus aprova. Para Deus não existe diferença, essa é a dificuldade nossa. A dificuldade do ser humano é que para Deus não existe diferença. Não existe. Não existe negro, branco, africano, brasileiro, japonês, não existe. Isso foram coisas que nós criamos. Hoje é Brasil, daqui 200 anos pode ser um outro país, né? Então isso não existe, para Deus não existe. Somos nós que fazemos. É o fruto do pecado que existe dentro de cada um de nós. E de novo, insisto, meus irmãos, a sociedade vai fazer isso. Ela vai colocar isso em prática, ela vai colocar, por mais que eventualmente a sociedade queira fazer um negócio melhor, e a gente vê que, né, vai melhorando em umas coisas, piorando em outras, mas isso é do homem pecador, nós não podemos esquecer disso. Agora, dos discípulos de Jesus, que conhecem a Jesus, o que ele espera é uma mudança de comportamento. Ele não cobra nada da gente quando ele nos converte, quando ele nos muda, quando ele nos transforma. Mas a partir da transformação, ele espera da gente o que a gente chama de santificação. Mudança de comportamento, mudança de palavreado, mudança de atitude. Sim. Luci? Às vezes eu fico pensando que as crianças, elas são mais gente que nós adultos. Eles aceitam muito rápido. Um amiguinho que de repente nós olhamos e falamos assim: nossa, que criança suja, que criança às vezes mal cuidada. As crianças olham, é um amiguinho, é criança, e eu vou brincar junto porque é meu amigo.
E aí nós adultos e pais começamos a rotular e passamos isso de informação para a criança, e aí a criança daqui a pouco, que já não é mais criança, cresce com esse conceito de fazer as acepções de pessoas que nós mesmos criamos, né? Que muitas vezes nós falamos que nós não podemos fazer, mas nós agimos de forma completamente diferente do que o padrão que Deus quer, né, pastor? Como o senhor disse, Jesus não faz acepção de ninguém, ele aceita a todos. Jesus, quando fala da criança, o que é que ele fala? Quem quiser entrar no reino dos céus tem que fazer como Uma criança. a criança. Ou seja, os valores, os padrões da criança, eles são diferentes do adulto. É isso que Paulo falou. A criança não tem a maldade por maldade. Não se esqueçam, claro, todos nascemos pecadores, isso está dentro da gente, mas essa maldade que a gente, o adulto, tem, a criança não tem. Ela vai adquirindo, vendo o pai e a mãe fazer dentro de casa, depois vendo os outros, ela vai. Mas quando Jesus fala, então, para quem quiser entrar no reino dos céus, tem que se fazer como uma criança, é nisso. Abrir mão desses conceitos que a gente tem arraigados na vida da gente, tem uma mudança de visão. E é interessante, né, pastor, que se a gente olhar a Bíblia, né, a gente vê, desde a época lá vou pegar a época do Egito, lá de Moisés. Quem era Moisés? O que Moisés fazia? Antes de estar ali, né, eu ia falar ordenar. Ele ficar com o povo ali, né, orientar, fazer toda. Aí a gente pensa, vamos lá, Davi. O que Davi era? Aí a gente vai um pouquinho mais para frente. Tantos outros também. Os apóstolos. O que um era? O melhorzinho ali, acho que era médico, né, pastor? Na época, né? O médico veio assim, depois. Fazendo Fazendo um paralelo. O melhorzinho ali, em termos de conhecimento, dos 12, era Judas. Judas era o mais instruído. Verdade. O Judas é quem melhor tinha conhecimento dos 12, né? Os outros eram... E o Mateus, né? O Mateus era cobrador de impostos, ele tinha mais conhecimento. O resto era pescador, era contador, Mateus. O auditor. Mateus era auditor, né? Mas, irmãos, o que eu quero fazer é... Vocês veem que Deus, e mesmo Cristo, né, ele pega... Simples, né? O que ele quer ensinar com isso? Não adianta você ser auditor, ser advogado, se não tiver mudança. Não é porque... Se não nascer de novo, né? Se não tiver... Não adianta ter tem uma OAB, tem um CRC, tem um CRA. Tá. Pedaço de plástico, né? Caro pra caramba, gente. Mas tudo bem, isso é outra... né? Mas isso vai fazer diferença? Faz diferença profissionalmente. Ou desde que seja um instrumento nas mãos de Deus, né? Exatamente. Por quê? Tem algumas coisas que se o pastor não tiver isso, se eu não tiver isso, eu não posso exercer a profissão. Mas dentro da igreja, para Cristo, vai fazer diferença isso? Vai fazer diferença para a salvação? Não. É mudança. O que Cristo espera, o que Deus espera de nós é a mudança, a tratativa. A gente vê, né, aquelas teologias malucas, não vou entrar muito no mérito, mas Deus abençoa se você... Gente, o pastor falou isso. O que a Bíblia fala? A Bíblia não fala isso. Luci, você já levantou uma... Não, é só porque a gente às vezes usa o termo e a gente não queria dizer exatamente aquilo, né? Mas quando você fala assim, dentro da igreja, né? Não é dentro daqui. Não. Sim, porque não adianta aqui eu ser uma coisa e ali eu ser outra coisa, né?
Porque quando a gente pensa que aqui eu trato bem e ali eu desprezo, Lá fora não pode ser diferente, né? o que Cristo é em mim, ele vai ser aqui, ali, lá, acolá. Que é essa mudança, né, que a gente está falando aqui. Não é simplesmente aqui dentro, né, dessas 4 paredes aqui, ser de uma forma, aí do portão para fora ser outra. E isso não houve mudança, né? E aí nós temos um problema muito sério, Marcelo, porque quando a gente é assim, a gente não percebe. Esse é um problema nosso, meu e seu. Do ser humano, né? Ser humano. Ser né? humano. Quando eu ajo dessa maneira, quando eu faço isso, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, a gente faz porque a gente não percebe. Porque quando a gente percebe, teoricamente a gente muda, a gente espera que mude. Então, a minha oração assim é que eu tenha pessoas que me digam: Tamar, só vou pegar um exemplo que o sinal tocou aqui para a gente depois encerrar. Vai lá, pastor. Você já teve algum amigo que constantemente o desodorante dele estava vencido? Já conheceu alguém assim? O desodorante vencido. Todo mundo tem, ou então tem um bafo. Quem tem coragem para dizer para essa pessoa: olha, cara, você está com o desodorante vencido, faz 2 anos que eu te conheço, 2 anos, ou você precisa usar um desodorante? Quem que fala para uma pessoa dessa? O amigo. O amigo fala. O amigo fala as piores coisas para a gente, já reparou? O único que tem coragem de dizer para a gente as coisas de ruim da gente é o amigo. O amigo vem e fala: presta atenção nisso, você está agindo assim, usa o desodorante, amigo. Pai e mãe que se importa também, claro, mas... Então, qual é o grande desafio que a gente precisa ter? A gente precisa ter amigo que diga para a gente: olha, fulano, você precisa usar um desodorante melhor. Fulano, você precisa parar de falar isso. Olha, Beltrano, você precisa dizer isso, deixar... Esse é o pedido que eu faço para Deus. Porque o nosso tema de hoje, Marcelo, a gente começou nele, né? Deus... Exatamente. Mas eu acho que é isso, né, pastor? É o que Deus, acho que espera, né? Ele usa, né? A gente acaba entrando, né? Às vezes, não é saindo fora do assunto, mas eu acho que coisas importantes que tem que ser tratada. E que às vezes a gente fica com medo, fica com receio de tratar. Tem algumas coisas que a gente tem que falar um pouco mais abertamente, né? Algumas coisas. Nem tudo dá para falar hoje por causa da internet. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para não discriminar ou fazer acepção de outras. Eu acho assim, Marcelo, o grande problema da internet é que não dá para a gente discutir e sanar a discussão. Exato. Se nós estamos aqui, eu falo isso, fulano fala, então, aqui a gente tem condições de chegar e conversar. Na internet não tem. Esse é um problema sério da internet. Né? Você fala, o Corinthians é o melhor time. Aí já levanta um palmeirense, vai falar, não, o melhor time é o palmeirense. E você não está perto, você não está olhando, você não está conversando, você não tem... Aí vem o São Paulino. E eu estou usando aqui exemplos não teológicos, não problemáticos, né? Assunto bem ameno. Olha quanto problema isso dá, a questão de um time de futebol. Você já imaginou você discutir uma teologia, uma discussão de filosofia, de sociologia, política, sociologia? É desafiador. A gente tem que discutir, tem que tratar. Mas o grande problema da internet é isso, ela não permite que você... Essa troca de... Isso, que você resolva de fato. E o pior, quando eu estou aqui perto, eu olho para o pastor Gerson e penso assim, poxa, coitado desse homem tão bom, palmeirense. Eu conheço o Gerson. Mas foi campeão, né, pastor Gerson? Mas tudo bem. Eu conheço... deixa eu terminar de falar. Eu conheço o Gerson. E aquilo que eu não concordo com ele é pequeno. Todo o resto supre. Não é assim no casamento?
Que casal que é perfeito aqui, me diga? Sortuda é a Simone. No casamento, você não concorda com um monte de coisa, até com o seu marido, com a sua esposa, mas as outras coisas superam, não superam? É aquilo que eu falei uma vez, já falei isso, vou repetir. O Felipe uma vez perguntou assim: pai, você tem motivo para separar da mãe? Eu falei: tenho, Felipe. Mas a quantidade de motivo para continuar com ela é muito maior do que os motivos que a gente tem, que são discussões bobas, questões pequenas. Não é assim? Não é o que acontece? Quem que concorda? O Josias, o marido maravilhoso, Vilma? Maravilhoso. Mas tem os seus problemas. Agora, se eu perguntar para o Josias, a mesma coisa. Isso, pessoalmente, a gente resolve. Agora, na internet é complicado isso, gente. Você não consegue fazer isso, você não conhece o outro. Aí vira discussão. O cara fala que o time dele é melhor, mas eu gosto do meu, não sei quem ele é, não sei o que ele pensa da vida, e eu começo a discutir por bobagem. Sim. Né? Bem, Luci, mas... Que pena que hoje nós não tivemos as pessoas que estão em casa participando, né? Porque o pessoal também tem muito para dizer, muito para contribuir, né? E eu fico pensando um outro aspecto, é que às vezes também, e isso é também causa própria, e eu sei que com outras pessoas assim, às vezes a gente não vê, eu passo, estou olhando e não estou vendo. Com a Vilma, não, a Dirce ontem, ela olhou, ela buzinou, ela não sei o quê. Eu não vi, eu não vejo. Aí ela falou: e você ainda não viu? Não vi. Aí fiquei grata, porque depois ela me fez um bilhetinho. Então, também, a gente tem que ser misericordioso, né, nas situações. Sim. A gente tem que ser paciente, benigno nas nossas considerações, né? Uma vez, acho que o Mateus ou o Felipe falou: pai, você conhece todo mundo? Porque nós fomos a pé na padaria. Tá. Né? Você conhece todo mundo, pai? Você cumprimenta todo mundo? Eu falei: não, filho. É que eu andava, antes de ser pastor, eu andava muito desligado. E aí tomei umas 2, 3 duras, o pastor nem olhou na minha cara. E aconteceu exatamente isso que a Luci falou. Eu estava andando lá, você fica distraído com as coisas, né? E eu não vi, não cumprimentei a pessoa. Depois disso, o que eu adotei? Olhou para mim, sorriu, eu dou bom dia. Aí o Felipe ou o Mateus, não lembro qual dos dois, pequeno, acho que foi o Felipe, falou: pai, você conhece todo mundo? Eu falei: não, filho, é que olhou para mim, sorriu para mim, eu dou bom dia. Dou bom dia. Mas mesmo assim a gente não consegue todo mundo, né? Mas é interessante porque às vezes a gente está pensando uma coisa, passa do lado e você está concentrado: não, preciso fazer isso, e passa direto. Não é que a pessoa maltratou, não é isso. Às vezes a pessoa está com tanta coisa na cabeça porque a gente não sabe quais são os problemas que a pessoa está passando, está enfrentando. Às vezes ela está ali, só o corpo, né, pastor? Mas a mente está lá no problema que ela está tendo lá em casa, que ela deixou em casa, e depois vai ter que resolver. Então não é, às vezes a pessoa está aérea, né, vamos dizer assim, né? Naquele momento está no mundo da lua, né? Não é porque a pessoa está fazendo diferença, vou tratar, porque não viu, vou tratar. Não é isso. A gente também precisa ter, é o que a Luci falou, né? A gente ter essa misericórdia, entender a situação do outro também, que um dia também pode ser eu. Enfim, né? Pastor, o senhor ora para a gente finalizar? Vamos orar então. Deus bendito, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos porque no nosso país temos essa liberdade. Ajuda-nos como instituição a aproveitarmos esse tempo e, de fato, testemunharmos da Tua salvação.
Deus, nós sabemos que precisamos muito da Tua ajuda, ó Pai, muito, muito. A Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos mostra o que é correto, e nós clamamos para que o Teu Santo Espírito nos ajude a enxergar tudo isso, discernir espiritualmente essa realidade, ó Deus, e praticarmos no nosso dia a dia. Que cada um de nós sejamos acolhedores nos nossos relacionamentos, lutemos contra preconceito de todo e qualquer tipo, que como instituição, ó Deus, esta Tua igreja faça a diferença na sociedade onde ela está inserida, ó Pai. Mas isso só vai acontecer se cada um de nós, membros desta igreja, fizermos a nossa parte, nos dispormos ao trabalho, abrirmos mão do tempo de convívio familiar para dedicarmos ao trabalho da instituição. Nós sabemos de tudo isso, ó Pai. Nós pedimos para o Senhor para que isso seja colocado em prática. Aprimora aquilo que fazemos bem, corrige o que erramos, para que de fato, ó Deus, como igreja, como instituição, façamos a diferença aqui no Parque Itajaí, na cidade de Campinas e no mundo, ó Deus. E nós, membros desta igreja, que possamos fazer a diferença nas nossas famílias, ó Deus. E ali, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, onde for. Leva-nos agora em segurança para a nossa casa, traga-nos em segurança para o culto da noite, ó Deus. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém.